Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho dar continuidade às nossas análises sobre House of the Dragon. Que episódio esse último, hein? Muita coisa pra falar. Então se você quer saber o que eu achei sobre esse novo episódio, é só aguardar aí pra depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, faça parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema! O quarto episódio da segunda temporada de House of the Dragon, intitulado The Red Dragon and the Gold, em português, O Dragão Vermelho e o Dourado, se inicia com Daemon lá em Tomorrowland, vulgo Harrenhal, alucinando novamente. Dessa vez, ele está se enxergando na Sala do Trono e tem alguém lá no Trono de Ferro falando com ele, ele não consegue entender o que a pessoa está falando e conforme ele vai se aproximando, ele vê que é outra vez a versão jovem de Rhaenyra e ela está falando com ele em Alto Valyriano. E ele não consegue compreender até que ela chegue perto dele. E em um momento ela fala que ele não consegue suportar o fato de que o irmão dele amou mais ela do que ele. Então ele corta a cabeça de Rhaenyra e a cabeça cai no chão e continua falando. Em certo ponto ela começa a transmitir a voz da pessoa que está falando com ele fora do transe. É aí que ele acorda e o castelão de Harrenhal está ali dentro do quarto informando que chegou um corvo. A mensagem desse corvo vem para dizer que Sir Criston partiu de King's Landing há uma quinzena e vem atacando castelos menores pelo meio do caminho para ampliar a força das tropas dele. Ele fala que provavelmente Sir Criston vai marchar para Harrenhal e que se ele fizer isso, os soldados não estarão prontos para combatê-lo. Então, Daemon vai se reunir ali com o Lorde Soberano de Harrenhal na sala de reuniões, achando que vai ser recebido pelo Lorde Soberano, mas quando ele chega lá, tem um menino na mesa sentado, esperando por ele. Esse menino é Oscar Tully. Ele vai herdar Harrenhal e vai se tornar o Lorde Soberano de Riverlands quando o atual Lorde Soberano morrer. E o Lorde Soberano atual está em um franco estado de obsolescência, ele está muito doente, ele não reage a estímulo nenhum, não fala mais com ninguém. Então, Daemon sugere que o menino sufoque o velho com o travesseiro e acelere o processo da herança. Mas o menino fala que não vai fazer nada contra o avô, porque é a figura paterna dele, porque ele perdeu o pai muito cedo, e que ele também não toma decisões nenhuma enquanto o avô dele estiver vivo. Daemon, contrariado, diz que a casa Tully não tem uma cabeça pensante para tomar decisões ali, e pergunta qual das famílias ali de Riverland está a favor dos pretos. Então o Castelão fala que os Blackwood estão e ele convoca uma reunião com os Blackwood. Em Driftmark, Rhaenys vai até o porto para falar com Corlys e chegando lá ela se depara com Aelin. Ela fala que sabe que foi ele quem salvou Corlys na batalha lá do Main, que ele ficou seriamente debilitado e diz que ele é muito formoso e que a mãe dele deve ser muito bonita também. Nesse momento Corlys chega e Aelin sai para deixar eles conversarem em particular. Então ela pergunta o porquê de Corlys não ter contado que foi Aelin quem salvou a vida dele e ele fala que ele simplesmente não achou relevante. É aí que Rhaenys fala que sabe quem Aelin é, ou seja, ela é corna, ela sabe e ela segue plena com isso. E ela fala que Aelin não tem culpa do passado dele e que o feito nobre dele deveria ser recompensado, que ele deveria ser honrado e não escondido por conta da origem dele, do fato dele ser um bastardo dos Velaryon. E aí Corlys pergunta o que foi que ela de fato foi fazer lá no porto e ela diz que ela foi chamada por Baela a Dragonstone porque na ausência de Rhaenyra o conselho está inquieto, estão incomodando muito Baela e Jaehaerys e ela está indo para lá para tentar acalmar os ânimos em uma reunião. E é aí que Corlys pergunta aonde Rhaenyra foi e Rhaenys fala para ele que ela foi tentar evitar que todos eles caiam no abismo. Na Fortaleza Vermelha, Alicenta está em seus aposentos quando o mestre chega, trazendo, como solicitado, um chazinho abortivo que ele mesmo preparou. Ela diz que ela entregará discretamente para a menina que vai beber, e ele fala que ela deve informar caso a pessoa que vá beber o chá precise de um outro remédio, porque o chá geralmente desarranja os intestinos. E ela fala que vai observar a menina de perto com muita atenção. Ela realmente acha que as pessoas acreditam que aquilo ali é para outra pessoa que não para ela. O mestre vai se retirar e ela pergunta para ele se ele realmente acha que Viserys queria Aegon no trono. Então ele fala que Viserys nunca mencionou esse assunto com ele, então ele não pode opinar.
Claro, ele foi sábio, ele jamais iria responder algo que pudesse comprometê-lo, né? Até porque uma resposta errada a essa pergunta significaria a vida dele indo pelo ralo. Então, ele foi sábio, ele simplesmente disse que ele não era capaz de opinar e saiu. Ao se ver sozinha, a Alicent dá o chá para quem realmente vai bebê-lo, o feto na barriga dela. Em Dragonstone, o pequeno Conselho Preto está reunido e Baela informa que Sir Criston, juntamente com suas tropas, estão marchando por dentro da floresta e durante a noite para se manter fora da vista dos dragões, para confundir os dragões, e que ela acredita que eles estão marchando para noroeste. Então o Conselho começa a desdenhar dela e Sir Alfred fala que ela deveria tê-los queimado quando teve a chance. E Jacaerys fala que eles só têm as informações que eles têm pelos esforços de Baela. Então, um dos outros lords fala que eles sabem pouco e sabem cada vez menos. Rhaenys então rebate dizendo que eles sabem que Sir Criston tem um exército e que isso é um problema. Então o conselho passa a se perguntar se Daemon vai ter tempo de reunir um exército para enfrentar Sir Criston quando eles chegarem lá a Harrenhal. E o conselho pergunta a Baela se ela tem notícias do pai dela e ela diz que não. O mestre então diz que eles mandaram vários corvos para Harrenhal para ter resposta, para ter um posicionamento, para se informar, mas que não obtiveram respostas. Então Sir Alfred fala que o conselho está à deriva e Rhaenys fala que ela está fazendo o possível para guiá-los. E aí ele questiona ela o porquê deles deverem ouvir a voz dela, já que ela não foi nomeada mão da rainha, Rhaenyra não nomeou ela mão da rainha, e que eles precisam da voz da rainha ou do rei consorte para firmar alianças e para controlar os vassalos, e que sem eles lá, eles estão de mãos atadas. Nesse momento, Corlys entra na reunião e diz que o inimigo está em marcha e pergunta se o conselho não tem nada melhor para fazer além de reclamar. Para finalizar, Rhaenys diz que eles não sabem onde Rhaenyra está, mas que eles devem confiar que ela está tentando fazer a mesma coisa que eles, colocar um fim nesse conflito. Após mais uma batalha, Sir Criston está rendendo os soldados da casa Darkling e oferecendo a eles uma escolha. Ou eles se associam a Aegon para lutar contra Rhaenyra, e aqui ele se refere a ela como a p*** de Dragonstone, porque ele tem essa mania, ele gosta de depreciar ela, de dizer que ela é rodada, mas o que está incomodando mesmo ele é o fato dele não fazer parte do rodízio. Vai ter dor de cotovelo assim no inferno. Aí ele oferece essa opção e a morte. Ou eles vão lutar a favor de Aegon, ou eles vão morrer. E o Lord Darkling se mostra contra Aegon. Ele quer ficar a favor de Rhaenyra, ele não vai abrir mão disso e ele não vai lutar a favor dos verdes. Então ele é encaminhado até Sir Criston e ele fala que Sir Criston é um traidor, cospe nele e diz que ele não honra a capa branca que ele tem. E aí Sir Criston fala que a morte que ele vai ter vai ser mais nobre do que a que um traidor merece e diz que ele deveria agradecer. Nesse momento colocam o Lord Darkling de joelho e ele diz que a morte de Sir Criston vai chegar da mesma maneira. E aí Sir Criston corta a cabeça dele. E eu espero profundamente que os deuses antigos e os novos tenham ouvido a prece desse homem antes dele morrer, porque Sir Criston está fazendo hora extra na Terra. Ele tem toda a razão. Depois disso, um escudeiro chega e entrega uma mensagem para Sir Criston e depois de ler, ele manda os soldados marcharem para a costa. Sir Gawain se aproxima dele e diz que Harrenhal fica no oeste e ele persiste na ordem e manda os soldados marcharem para a costa. Em King's Landing, na reunião do Pequeno Conselho, Aegon está enfurecido pelo fato de Daemon ter reivindicado Harrenhal, e ele culpa Sir Larys por isso porque é o castelo da família dele, e diz que ele deveria ter feito alguma coisa. Sir Larys tenta tranquilizar Aegon dizendo que o castelo não serve de muita coisa, que Daemon vai precisar de muito trabalho para poder utilizar ele a favor dos pretos, e que não existe moeda em Harrenhal porque ele controla todo o ouro. Mas Aegon continua enfurecido por isso, e Sir Larys fala para ele que Harrenhal vai manter Daemon ocupado, que Rhaenyra vai ficar ilhada em Dragonstone e que pouco a pouco Sir Criston está conquistando a lealdade das terras da coroa. Então Aegon fala que ele precisa ser informado de tais fatos para que ele tome decisões bem embasadas, que ele não vai admitir ser feito de tolo na frente dos inimigos e dos aliados dele, porque, mais uma vez, o ego dele é o que mais prevalece nas prioridades dele ali. É aí que Aemond diz que Harrenhal pode esperar, porque Sir Criston vai primeiro conquistar Rook's Rest, que é um castelo pequeno e precariamente defendido, e que fazendo isso eles vão conseguir isolar Dragonstone por terra. Mas Aegon não está interessado em conquistar Rook's Rest, ele quer Harrenhal, então ele fala para Aemond que é para mandar Sir Criston voltar as atenções para Harrenhal e atacar lá. Mas Aemond fala que Sir Criston já está preparando o ataque e Aegon pergunta como ele sabe disso. E ele fala que Sir Criston contou para ele, mandou notícias. E aí, Aegon pergunta se eles estão se comunicando e se eles estão tramando sem a autorização dele. E é nesse momento que Aemond fala para ele
que ele estava muito ocupado com as futilidades dele, nomeando amigos para a Guarda Real e se jogando nas farras noturnas de King's Landing para se preocupar com as decisões que precisam ser tomadas na batalha ali no Pequeno Conselho, e que a chance ele tem um plano melhor. Porém, Aegon não tem plano nenhum porque ele não pensa em nada, ele não tem uma mente estratégica para isso. Então Aemond fala que enquanto Daemon está com a atenção voltada para Harrenhal, eles estão enfraquecendo Rhaenyra por terra e que Rook's Rest é um ataque muito fácil que eles vão conseguir conquistar aquilo ali com muita facilidade e que depois eles voltam as atenções deles para Riverland. Ainda em seus aposentos, Alicent está lidando com os efeitos colaterais do chá abortivo que ela tomou. Por isso, ela não compareceu à reunião do Pequeno Conselho. E, como uma pessoa extremamente preocupada, o amigo muito leal que é, Lord Larys vai lá para ver se está tudo bem com ela. E ela conta para ele que ela comeu uma torta de lampreia no jantar da noite anterior e que isso não lhe caiu bem, que por isso ela está se sentindo indisposta. E ele finge que acredita, mas a gente sabe que ele sabe a verdade, principalmente porque o frasco do chá abortivo está em cima da mesa. Então, ele senta lá para conversar com ela e para informar ela sobre o que foi debatido na reunião. Diz que a atenção de Dragonstone está amplamente dividida entre a Goela e as Terras da Coroa e que isso provavelmente está enfurecendo Rhaenyra. E ele fala que Alicent está agindo diferente. E Alicent fala para ele que há algumas semanas o marido dela estava vivo e o reino estava em paz. E que agora ela mal tem tempo de chorar uma tragédia antes de outra acontecer. E, de fato, é a verdade. Tudo ali acontece muito rápido e tudo mudou de uma maneira muito rápida também. Tudo foi de 8 a 80 num piscar de olhos. E isso está incomodando ela. A Alicent também diz a ele que Ser Criston deve estar se cobrindo de glórias pelo fato dele estar conquistando a lealdade das tropas ali. E Lord Larys diz que ela deveria ficar preocupada com Ser Criston, já que ele é o protetor juramentado dela. Aí ela relembra que ele é a mão do rei e que todos devem rezar pela vitória dele e pela sobrevivência dele. É claro que ela quer ele vivo, porque já faz mais de 15 dias que ela não tem quem sentar e ela já não aguenta mais. Ela quer que ele volte. Piranha! Nesse momento, Sir Larys percebe que Alicent está lendo ali alguns livros sobre a história de Westeros e pergunta se ela acha que os precedentes históricos influenciaram Viserys na mudança de decisão a respeito do sucessor dele. E ela fala que é impossível saber como ele estava raciocinando ali no final de tudo, no final da vida dele. Larys então questiona se ela duvidava das intenções de Viserys. E Alicent diz que os apoiadores de Rhaenyra e de Aegon vão acreditar no que eles quiserem, a guerra vai acontecer, muitos vão morrer, o vitorioso vai assumir o trono e as intenções de Viserys morreram com ele. E Sir Larys fala que ela tem total razão quanto a isso. As coisas das quais as pessoas se convencem para não ter que lidar com o próprio remorso. Em Harrenhal, Daemon segue custando a dormir em meio a alucinações e goteiras e decide sair andando ali pelo castelo até que ele chega a uma sala em que a mulher que tinha dito anteriormente que ele morreria em Harrenhal está. Ela está ali preparando alguma coisa e ela se apresenta a ele como Alice Rivers. E, claro, ela é uma bastarda ali de Riverlands, dá pra saber pelo sobrenome dela. E ele pergunta pra ela se ela é algum tipo de mestre ali, e ela fala que de certa forma sim, porque herdou os deveres depois que o mestre real se mandou dali porque não se adaptou a Harrenhal. Ela conta para Daemon que Harrenhal foi amaldiçoado desde a fundação, quando derrubaram árvores sagradas para construir o castelo. Mas Daemon não acredita muito no que ela está falando, não. Então ela começa a dizer coisas sobre a vida dele. Ela fala que sabe que ele foi para Harrenhal depois de ter brigado com a mulher dele, que depois que ele chegou e reivindicou o castelo, ele não mandou corvo nenhum para noticiar, e pergunta se ele está na intenção de reivindicar o castelo para si mesmo, em vez de reivindicar ele em nome de Rhaenyra. Daemon chama ela de bruxa e ela fala que deve ser difícil prestar reverência a quem o substituiu como herdeiro. Em seguida, ela dá um copo ali do que ela estava preparando para ele tomar, dizendo que vai ajudar ele a descansar, que ele precisa dormir se ele quiser conseguir ali a lealdade de Riverland para o lado do Exército Preto. No dia seguinte, durante a reunião com os Blackwood, Daemon segue alucinando. Ele vê Laena servindo bebidas para os homens que estão ali na mesa e quando ele recobra a consciência, ele começa a conversar com Sir William Blackwood sobre a lealdade dele ali, tentando conquistar, tentando conseguir o exército dos Blackwood para se associar ali a Rhaenyra. E ele pergunta se eles estão dispostos a marchar, mesmo sem a permissão do Lorde Soberano deles. E aí, Sir William Blackwood fala que sim, que ele vai marchar ao lado de Rhaenyra porque ele acredita que ela realmente tem o sangue do dragão. Então ele oferece a lealdade dele ali ao lado dos pretos.
Na Fortaleza Vermelha, o pequeno Conselho Verde está ali confabulando sobre o que vai ser feito a seguir, e nesse momento, Aegon fala que todos eles entediam ele e sai da reunião sem mais nem menos. Ele entra em seus aposentos e Alicent está lá procurando os livros, pergunta para ele onde estão os livros que estavam ali. No quarto ele fala que ele mandou retirar e colocar em outro lugar. Em seguida ele expressa o descontentamento dele sobre o conselho não estar nem aí para os pensamentos dele. Ele fala que Aemond está ali se comunicando com Criston e eles estão articulando as coisas sem de fato consultar ele, sem querer saber sobre as ideias dele, sobre os planos dele. E Alicent pergunta para ele qual é o plano dele. E ele simplesmente fala que ele é o rei, que aparentemente é uma das 3 frases que ele sabe falar. Hodor tinha um vocabulário mais vasto do que ele. E Alicent pergunta se Aegon acredita que usar a coroa é o bastante para conferir a ele sabedoria. Ela fala que os membros do conselho conquistaram aqueles assentos e que a esperança dela era que ele, ao se tornar rei, honrasse os compromissos dele, os afazeres dele, as responsabilidades dele e ficasse calado tentando aprender com mentes mais estudadas ali ao redor dele, para que assim ele se tornasse metade do rei que o pai dele foi. É nesse momento que ele pede que ela tenha cuidado no que ela fala, e aí ela pergunta o que ele vai fazer com ela, se vai enforcar como ele fez com os caça-ratos ou se vai banir como ele fez com o avô dele. Ela diz que durante a doença de Viserys ela governou o reino, que Otto é um dos estadistas mais inteligentes que existem e que ainda assim ele o baniu. E que ele deveria humildemente pedir conselho aos dois ao invés de ficar se preocupando com o ego dele, de ficar pensando o que as pessoas pensam sobre ele, o que eles vão enxergar a respeito de Aegon à medida que a batalha for acontecendo e ele não estiver ali como cabeça pensante das decisões que são tomadas. E ela fala que ele não faz ideia do sacrifício que foi feito para colocar ele no trono. Então Aegon pergunta o que é que ela quer que ele faça. E nesse momento o Alicent me fez desgostar um pouco dela, quando ela falou que é para ele fazer o que todo mundo espera dele. Nada. E ela deixa ele com esse triplex alugado na cabeça dele. No acampamento das tropas, Sir Criston ordena que os soldados marchem para Rook's Rest. E Sir Gawain fala que é suicídio fazer isso, eles devem atacar durante a noite, mas Sir Criston fala que eles não estão esperando um ataque diurno e que vai pegá-los de surpresa e que vai ser melhor para eles. Mas Sir Gawain fala que é suicídio porque os dragões podem vê-los e aí pode acabar resultando na morte dos soldados e consequentemente deles também. Mas Sir Criston tá nem aí para as sugestões dele, ele manda o pessoal marchar para Rook's Rest de dia mesmo. Em Dragonstone, Rhaenyra volta ao castelo e o conselho informa ela que Sir Criston triplicou as forças do exército dele. E Jacaerys pergunta onde ela esteve e ela diz que foi até King's Landing para se encontrar com Alicent e tentar pleitear a paz com ela. Jacaerys diz que ela se arriscou muito, que ela poderia ter sido presa ou morta, mas ela fala que ela herdou 80 anos de paz do pai dela e que ela precisava ter a certeza de que não existia nenhum outro caminho, e que agora ela sabe. Rhaenys então conta que Sir Criston está marchando para Rook's Rest, e Rhaenyra pergunta o porquê dele querer atacar um castelo tão pequeno. E Sir Alfred fala que é justamente por isso. Ele é pouco protegido, é fácil de conquistar e que eles devem enviar um dragão imediatamente para lá. Rhaenyra então diz que ela mesma irá com Syrax, mas Jacaerys diz que não, que é muito arriscado, que se ela morrer tudo estará perdido e que não é prudente ela voar para a batalha. Então fica ali uma discussão, ele pede que ela mande ele, que ele vai lá, queima todo mundo e recua antes que consigam fazer algo com ele, mas ela diz que não vai mandar ele para a batalha também. Então Rhaenys põe fim à discussão dizendo que ela deve ser enviada, porque Meleys é o maior dragão que eles têm e que ela é experiente em batalha, então é a melhor opção que eles têm ali. Então Rhaenyra fica de acordo com isso e Rhaenys diz que vai enfrentar Criston Cole. Depois de levar uma patada mestra da mãe e de tomar uma jarra inteira de vinho, Aegon vai fazer o que ele faz de melhor: besteira. Em Dragonstone, Rhaenyra tem uma conversa com Jacaerys e fala que ao enviar um dragão para a guerra, ela desencadeou horrores que não podem ser apenas por uma coroa, e em seguida ela conta para ele sobre a canção de Gelo e Fogo. No estábulo dos dragões em Dragonstone, Rhaenys está se preparando junto com Meleys para voar para a batalha, e elas têm um momento muito bonito ali em que ela fala que elas estão indo para a batalha novamente, juntas. A gente vê que existe um carinho muito grande entre ela e o dragão dela ali, é uma cena muito linda. Em King's Landing, Aegon faz o mesmo em Sunfyre. Ele monta no dragão e decide voar para a batalha em Rook's Rest. Já lá no local da batalha, Sir Criston chega com os soldados e a batalha se inicia. As tropas de Rook's Rest começam a tentar defender o castelo e impedir que os soldados de Sir Criston avancem,
Rhaenys chega em Meleys ali e a gente vê que ela começa a queimar o campo ali da batalha e incendiar os soldados de Ser Criston para ajudar também a defender Rook's Rest. E nesse momento o Ser Criston manda darem o sinal. É aí que a gente descobre que Aemond também está lá com Vhagar dentro da floresta esperando o momento de atacar. E na hora que ele recebe o sinal, ele vai alçar voo com Vhagar, mas ele vê Aegon chegando em Sunfyre para a batalha. Ele fica furioso, mas pede que Vhagar espere mais um pouco e ela deita novamente na floresta. No campo de batalha, Rhaenys segue queimando as tropas de Ser Criston Cole e, ao ver Aegon chegando para a batalha, Criston manda darem o sinal novamente. Enquanto isso, Meleys e Sunfyre começam a se enfrentar no ar. Meleys rasga o peito de Sunfyre com as garras ali. Ele, a muito custo, consegue se manter no ar, mas começa a despejar ali o sangue dele nas tropas no campo de batalha. É uma coisa extremamente nojenta. E ele fica ali tentando se enfrentar com Meleys, mesmo ferido. E a gente vê que eles ficam ali no ar, naquele confronto. E é nesse momento que Aemond chega com Vhagar e Aegon tem a falsa sensação de que ele está salvo porque o irmão dele chegou ali no dragão grande que vai salvar ele. E Aemond, sem pensar duas vezes, manda um Dracarys pra cima dos dois. Ele queima tudo. Aegon cai junto com Sunfyre na floresta e Meleys consegue ali se manter no ar na batalha para enfrentar Vhagar também. Ao ver Aegon despencar junto com Sunfyre, Criston corre na direção de onde ele caiu para tentar ajudá-lo. E Meleys está ali lutando com Vhagar no ar e ela consegue derrubar Vhagar no campo de batalha, machucando ali muitas pessoas, matando alguns soldados e derrubando Ser Criston do cavalo. Ele até desmaia na queda. Ainda no ar, em Meleys, Rhaenys está tentando avistar ali Vhagar no campo de batalha, mas ela não vê mais o dragão no chão, então ela tenta procurar ali pelos céus, esquadrinhando, sobrevoando a área, mas quando ela passa perto do castelo de Rook's Rest, vem Vhagar por trás do castelo e abocanha o pescoço de Meleys, e a gente vê ela destroçando o pescoço com as presas ali, e nesse momento Meleys lança um último olhar para Rhaenys ali, e é uma cena de cortar o coração, porque a gente quase consegue ouvir ela dizendo para Rhaenys que ela fez o máximo que pôde, que ela sente muito, e aí ela morre, e as duas despencam morrendo juntas na batalha. E eu tô com ódio de Aemond e daquele dragão cretáceo maldito que eu não consigo entender como é que um dragão tão pesado e velho consegue ser tão rápido. É muita conveniência de roteiro aquilo. Ele é quase o Mosasauro de Jurassic World. É enorme, é pesado, mas do nada ele surge da casa do cacete pra abocanhar alguma coisa. Que ódio! Ser Criston desperta e vai tentar encontrar Aegon, e quando ele chega na floresta ele vê Aemond se aproximando do irmão com a espada em punhos, mas aí ele impede que Aemond faça alguma coisa. Aemond embainha a espada e pega o punhal ali de Aegon o Conquistador que estava no chão, a adaga que pertence a Aegon agora, e quando ele pega, Ser Criston pergunta onde é que o irmão dele está e ele aponta o corpo de Aegon ali, deitado, jogado no chão, ao lado de Sunfyre que está agonizando. E, diante disso, Ser Criston cai de joelhos e fica ali observando a cena. E, embora muita gente esteja acreditando que Aegon morreu, eu acredito que não, até porque no livro não é assim. Eles teriam que mudar alguma coisa para matar o personagem agora, porque não é assim que ele morre e também não é agora. Então, resta saber o que a história reserva, porque o episódio se encerra nessa cena. E eu acho que esse foi um episódio muito decisivo, foi um episódio ali de virada de chave, porque estamos no meio da temporada. Essa temporada vão ter 8 episódios e agora a gente tem apenas a segunda metade dela para acompanhar. A gente vê que foi um episódio muito focado em ação, algo que estava deixando a desejar desde o primeiro episódio ali. A gente teve muita articulação, muita conversa, muita conspiração, mas aqui de fato a gente realmente teve uma guerra de dragões que foi muito boa, muito bem feita. A computação gráfica está linda, a forma como eles conseguem fazer os dragões expressarem emoções é incrível. A decupação e a montagem da cena de batalha foi de um esplendor inigualável. Eu acho que foi uma das melhores cenas de batalha que a série já teve e, quiçá, uma das melhores cenas de batalha que a gente teve em Game of Thrones, principalmente porque é uma cena de batalha durante o dia, e isso é muito bom porque a gente consegue visualizar de fato os lances ali, os ataques e os golpes de uma maneira muito clara, mas nós também tivemos muitas cenas de qualidade entre os personagens ali se articulando também. Tivemos muitas cenas importantes, muitos diálogos decisivos ali entre os personagens, então foi um episódio que agregou muito para a história e que me deixou ainda mais ansioso para o próximo.
Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre o 4º episódio de House of the Dragon. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Chama essa pessoa para fazer parte do grupo também. Não pede para ela se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sejam novatos ou veteranos. E até lá, tchau!